Olá, amiga ou amigo. Aqui estamos nós para mais um estudo onde iremos abordar um tema baseado na Palavra de Deus e durante estes 3 meses nós estamos a falar sobre o repouso em Cristo, o repouso em Jesus. Eu convido-te a partilhar este vídeo com os teus amigos, caso estejas a ver-nos através do YouTube ou do Facebook, ou que divulgues o link da Rádio Tranquilidade, ou ainda os nossos canais YouTube ou Facebook. Ao Facebook 2 minutos com ele. Faz também gosto nestes nossos canais para assim nós podermos chegar mais longe e chegar a mais pessoas para que elas possam conhecer também estas verdades do repouso em Cristo. A semana passada nós vimos a importância do perdão ou de nos sentirmos perdoados para o nosso descanso emocional e para o nosso descanso mental. Esta semana iremos ver um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que nos mostra o verdadeiro remédio para uma vida mais tranquila, uma vida mais descansada, uma vida de verdadeiro repouso. O texto base, à volta do qual irá girar todo o nosso estudo, vem em Mateus, no capítulo 11, e o verso 28, que é um dos versos, diz assim, palavras do próprio Jesus. O verso 28 do capítulo 11. Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Quem faz este convite é o próprio Jesus, pois é através dele, por intermédio dele, com ele, através dos ensinos dele, pedindo a ele, que nós podemos obter o verdadeiro descanso. Como já vimos anteriormente, o descanso físico está intimamente relacionado com o nosso descanso mental, o nosso descanso emocional e o nosso descanso espiritual. Pois vivemos num mundo de pecado, afetados pelo nosso próprio pecado ou ainda, ou na maior parte das vezes, pelo pecado das outras pessoas, a cada passo do nosso dia-a-dia. Quando olhamos para o contexto em que Jesus proferiu os 3 versículos que servirão de base ao nosso estudo, vemos que a sociedade em que Jesus vivia não era uma sociedade diferente da nossa. Jesus tinha passado por diversas cidades onde tinha curado, onde tinha ensinado, onde tinha pregado, mas onde isso não tinha produzido qualquer efeito ou se produziu foi muito pouco naquelas pessoas. Vemos isso nas palavras do próprio Jesus nos versículos 20 e 21 deste mesmo capítulo 11. Diz no versículo 20, Jesus começou então a censurar as cidades em que tinha realizado a maior parte dos seus milagres, porque os seus habitantes não se tinham arrependido. E depois no verso 21 dizia ele, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se os milagres que em ti se fizeram tivessem sido efetuados nas cidades de Tiro e Sidom, há muito que os seus habitantes se tinham arrependido, vestindo-se de luto e com cinza na cabeça. Apesar de Jesus ter mostrado que tinha algo especial a transmitir aos habitantes daquelas cidades, não só pelos seus milagres, mas acima de tudo, pelo que esses milagres diziam a seu respeito, aquelas pessoas não quiseram saber dele, nem tampouco da sua mensagem. Já fora dessas cidades e falando a outras pessoas, Jesus mostra o que eles tinham perdido. Jesus começa a dar o remédio para o verdadeiro descanso. E é isso que chega a ti e chega a mim também. Jesus começa o seu pequeno discurso mostrando, em primeiro lugar, porque pode dizer o que vai dizer a seguir. Diz ele no versículo 27 do capítulo 11. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, Jesus está como que a dizer, prestem atenção, eu digo o que digo porque tenho poder que me é dado pelo meu Pai. Eu e Ele queremos trabalhar juntos em ti para que possas obter o verdadeiro descanso. Vocês não estão sozinhos nas vossas dificuldades. Nós estamos à vossa disposição para vos ajudar, diz Jesus. Vejamos novamente o texto do versículo 28. Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Então Jesus começa aqui o seu aparente convite. Eu digo aparente,
mas no original grego o verbo vem no imperativo, diz venham. É como se o ir seja uma condição sem a qual não haverá verdadeiro descanso. Não basta dizer que acreditamos em Jesus como Salvador, que acreditamos no plano da salvação, para que possamos beneficiar desse Salvador, desse plano da salvação. Nós temos que ir, fazermos a escolha consciente de ir a Ele para poder ser participantes do mesmo. Mas o que significa este ir a Jesus? Já te perguntaste? Vamos deixar essa pergunta um pouquinho mais para a frente da nossa lição, praticamente no final. A seguir temos a afirmação que vem no versículo 29, que diz: aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Assim, o vosso coração encontrará descanso. Vamos ver primeiro estas 4 palavras iniciais do verso. Aceitem o meu jugo. Sabes o que é um jugo? Tu estás a ver aí no ecrã uma imagem que mostra um jugo. Este aparelho, ainda usado nos locais onde se usam animais na agricultura, tem 2 funções. Primeiro, serve para apoiar o aparelho a ser tracionado, um carro ou um arado, mas serve também para que os animais se entreajudem nesse trabalho. Quando Jesus diz aceitem o meu jugo, é como se ele estivesse a dizer aceita que eu me junte a ti para carregar os teus fardos e as tuas dificuldades, pois juntos podemos levá-los mais facilmente. Por isso ele complementa no verso 30, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Sim, amigo, se nos juntarmos a Jesus, não só teremos a sua ajuda, mas também a ajuda do Pai e do Espírito Santo. A segunda parte do verso 29 é talvez a parte mais importante da nossa lição, porque ela mostra a maneira prática de alcançarmos esse descanso. Vamos lá ao versículo 29 novamente. E diz, depois daquelas 4 palavras que nós vimos atrás, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso assim o vosso coração encontrará descanso. Aqui está uma das maiores dificuldades da nossa sociedade, mansidão e humildade. Quando olhamos, por exemplo, para as redes sociais, vemos que os que têm maior número de seguidores ou a quem é dada mais atenção são os que falam mais alto, os mais barulhentos. Exatamente o oposto daquilo que Jesus quer ensinar. Ele diz, aprendam comigo. Jesus nunca procurava o confronto. Na maioria das vezes evitavam. Mas quando lhe era imposto, ele respondia com ousadia, mas ao mesmo tempo com bondade. Podemos ver isso no seu lamento por Jerusalém, como vimos há algumas semanas, e que vem relatado em Lucas no capítulo 10. Não são maldições gritadas, mas retratos cheios de lágrimas sobre o futuro devastador, por causa da incredulidade dos dirigentes daquela cidade e daquela nação. Quando olhamos para o final do verso 29, Jesus diz, assim o vosso coração encontrará descanso. E a imagem que me vem à mente ao ler isto é aquela portanto, é um texto que mostra Jesus dormindo no barco enquanto o barco é açoitado por uma tempestade. Ele dorme mansa e humildemente. Porquê? Porque o seu dia tinha sido assim. E ele tinha tido um relacionamento com o seu Pai. E nós podemos pode acontecer exatamente do mesmo modo, se nós seguirmos os mesmos passos. Já vimos o início do verso 30, mas vamos voltar a vê-lo. Vamos ver como é que Jesus complementa isto. Pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. A nossa lição traz um exemplo de como os nossos fardos se podem tornar mais leves quando os partilhamos. Esse exemplo é o conselho dado por Jetro, o sogro de Moisés, ao seu genro lá no deserto, de dividir o trabalho de julgar o povo e esse trabalho dividido por mais pessoas. Sim, quando nós dividimos com Deus as nossas preocupações, quando procuramos nos nossos familiares, amigos, a devida ajuda, os nossos fardos tornam-se mais leves.
mas isto requer reciprocidade. Para podermos ter quem nos ajuda a levar os nossos fardos, temos que ser também pessoas que ajudem os outros a levar os seus fardos. É este o conselho de Paulo em Gálatas, no capítulo 6 e no verso 2. Diz ele: ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumprem a lei de Cristo. Sim, assim seremos as mãos e os pés de Jesus, ajudando a aliviar os fardos dos outros e proporcionando aos outros o merecido descanso também. Mas vamos voltar à pergunta que eu tinha feito lá atrás. O que significa ir a Jesus? Já pensaste nisso? Ir a Jesus significa ter fé em Jesus, confiar em Jesus. Significa orar e pedir a ajuda de Jesus, crendo que a receberemos. Significa pôr a sua vontade acima da nossa própria vontade. Significa obedecer à sua vontade expressa nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria de terminar com um último texto que complementa tudo aquilo que nós vimos. Vem no livro de Provérbios, no capítulo 3, e no versos 5 e 6, e diz assim, no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te fies na tua própria inteligência. E depois no verso 6, apoia-te nele em tudo o que empreenderes, e ele te mostrará como deves agir. É isso, amiga ou amigo. Não estamos sós. Só depende de nós buscarmos a verdadeira ajuda para podermos ter o verdadeiro descanso. Que o Senhor te possa abençoar e possas usufruir desse descanso que vem desta relação com o Senhor Jesus. Pai Santo que estás nos céus, obrigado por estas lições. Obrigado pelas dicas que tu nos dás. Obrigado porque estás à nossa disposição, tal como o teu Filho, tal como o Espírito Santo, para nos poder ajudar a compreender e a viver e a pôr em prática na nossa vida estes ensinos. Abençoa cada amiga, abençoa cada amigo que nos está a ver, a ouvir, para que possam usufruir deste descanso que vem através do Senhor Jesus. É no seu nome que nós pedimos isto. Amém. Foi bom ter estado contigo, foi bom ver contigo esta lição, mas a semana que vem vamos continuar. E vamos continuar e agora entrar no círculo da nossa família. O título da lição é Descobrir repouso nos laços familiares. Encontramos-nos aqui para a semana. Um abraço e até lá.